Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um emocionante capítulo da novela A Usurpadora. Paulina comunica a Carlos Daniel que em breve irá se casar, mas evita revelar a identidade do noivo. Apesar da nova fase em sua vida, ela garante que continuará sendo para Carlinhos a mãe que ele acredita que ela é. Carlos Daniel, com certa satisfação, informa que Carlinhos irá para um internato na próxima semana e agradece a Paulina por toda a ajuda nos preparativos. Ela assegura não estar magoada e aceita sua decisão, mesmo que isso represente um rompimento definitivo entre os dois. Carlos Daniel desabafa sobre o incômodo de ter Paola novamente em sua casa, dizendo que se ela não fosse irmã de Paulina, tudo seria mais fácil. Paulina tenta consolá-lo, mencionando que o divórcio não deve demorar, mas ele se mostra rancoroso e acaba a ofendendo. Arrependido, pede desculpas logo em seguida. Enquanto isso, Paola, com espírito provocador, planeja causar impacto no teatro. Decide ir ao local com Carlos Daniel e Paulina, trajando um vestido vermelho e uma estola de mim, com a intenção de despertar ciúme e desprezo em Carlos Daniel. Ironicamente, afirma que os deixará de queixo caído. Paralelamente, Paulina confidencia a Filomena que o advogado Edmundo Serrano está apaixonado por ela e chegou a pedi-la em casamento. No entanto, admite que não sente o mesmo. Filomena aconselha a aceitar o pedido, dizendo que ela pode aprender a amá-lo, como aconteceu com Osvaldo e Carlos Daniel. Em outra ocasião, um vendedor aparece na casa exigindo um adiantamento por um carro especial encomendado por Paola. Paulina se recusa a permitir que Carlos Daniel arque com o custo e Rodrigo, irmão dele, decide pagar a quantia com recursos próprios, pedindo descrição absoluta. Mesmo demonstrando mudanças de atitude em relação a Paulina, Carlos Daniel continua visivelmente abalado. Sua avó percebe seu sofrimento e expressa o desejo de vê-lo casado com Paulina. Ele, porém, revela que a aconselhou a se afastar e que agora Paulina decidiu se casar com outro homem, possivelmente o advogado Edmundo Serrano. Rodrigo, embora ache absurdo o valor do carro, decide pagar a entrada como um gesto de consideração a Paulina. Deixa claro, porém, que Paola não merece tamanho luxo. Enquanto isso, Edmundo prepara-se para um novo encontro com Paulina. Convencido de que a persistência o ajudará a conquistar seu coração, ele segue determinado em sua intenção de fazê-la se apaixonar. Após realizar o pagamento, Rodrigo reafirma o pedido de descrição. Paulina concorda. Ambos temem que Paola faça novas exigências, talvez até por um anel de brilhantes, mas Rodrigo pondera que talvez ela já não tenha mais tempo ou poder para isso. Ao final, Edmundo surpreende Paulina com um convite para jantar. Ela hesita, pois quer aproveitar ao máximo os últimos momentos com Carlinhos antes de sua ida ao internato. Então, ele sugere que façam do encontro um jantar de despedida com o menino presente. Paulina aceita e combinam de se encontrar às 9 horas no saguão, para um jantar em um local especial. Paola finalmente aparece, vestida com elegância, mas Paola propõe que depois convençam Carlos Daniel a levá-los a um restaurante. Ao ser elogiada ironicamente, Paola pede um elogio formal e Carlos Daniel responde com um poema exagerado, mas Paola gosta e o chama de romântico. Carlos Daniel diz que sente pena de Paola, mas confia que ela vai recuperar o movimento das pernas. No restaurante, Carlinhos pergunta o que pode comer. Paulina responde que ele pode escolher, pois o jantar é uma homenagem por sua ida ao internato. Dr. Serrano confirma que foi ideia dele. Carlinhos agradece. Paola diz que está com fome após o teatro e propõe pedirem champanhe. O restaurante agrada a todos. De repente, Paola vê Paulina jantando com Carlinhos e o advogado. Fica indignada e provoca Carlos Daniel, dizendo que a usurpadora já conseguiu namorado. Carlos Daniel corrige, dizendo que é o advogado que a defendeu no julgamento. Paola tenta se levantar para ir até a mesa, mas Carlos Daniel a proíbe, ameaçando que ela se arrependerá. Carlos Daniel vai até a mesa de Paulina. Todos o recebem com cordialidade. Dr. Serrano o convida a se sentar. Paola, ao fundo, observa e se incomoda ao saber que Carlinhos está morando com Paulina. Leda confirma e diz que Carlos Daniel quis evitar que Paola influenciasse negativamente o menino. Paola admite que essa era sua intenção. Leda vai cumprimentar Carlinhos, que a recebe com carinho. Ela fala com Edmundo Serrano, o advogado, e o parabeniza pelo julgamento. Depois volta para Paola. Leda diz que Paola está cheia de caprichos, como muitos doentes. Paola insiste em ir até a outra mesa e ameaça contar a Carlinhos quem é sua verdadeira mãe. Leda repreende, mas Paola, irritada, diz que vai odiá-la ainda mais após aquela noite. Carlos Daniel começa a se despedir.
Carlinhos, curioso, pergunta quem é a mulher que está com seu pai. Paulina tenta distrair o menino, dizendo que Leda está brincando com ele e que aquela senhora não tem ligação com eles. Carlinhos comenta com a mãe que há algo estranho acontecendo e se pergunta por que o pai não ficou com eles. Paulina tenta tranquilizá-lo, dizendo que foi apenas porque veio com Leda e outra senhora. Zilda e Adelina, empregadas da casa, comentam que Paola usa a própria doença para manipular todos e que Paulina é uma tola por ceder. Falam do carro que Paulina comprou para Paola, lembrando tudo que ela já fez. Temem que Paola acabe reconquistando Carlos Daniel. A Adelina diz que acredita que tudo foi planejado entre Paola e Leda. Ambas criticam a situação e se preocupam com o bem-estar de Dona Piedade, que já está doente e pode voltar a beber. A Adelina diz que por Piedade, seria capaz de qualquer coisa. Enquanto isso, Edmundo e Paulina conversam. Ele diz que lamenta a interrupção da noite, mas agradece por estarem juntos no jantar, que é a despedida de Carlinhos. Paulina acredita que também é o fim de outros sofrimentos. Carlinhos pergunta se o pai vai voltar, e Paulina diz que provavelmente não, mas que o verão no dia seguinte. Ela se prepara para enfrentar críticas, mas diz que saberá se defender. Edmundo declara que a defenderá se necessário e admite seus sentimentos por ela. A cena volta a Zilda e Adelina, que continuam preocupadas com a presença de Paola e suas consequências. A situação na casa está cada vez mais tensa, e todos estão à beira do desespero. Por fim, Leda e Carlos Daniel discutem. Leda o acusa de deixá-los na mão naquela noite. Paola interfere, dizendo que ele ficou abalado por ver o amor dele jantando com outro homem. Carlos Daniel se irrita e pede que pare de falar. Paola, provocadora, lembra que Paulina afastou Carlinhos dela, mas agora sai com outro homem. Carlos Daniel insiste que Paulina deve ter tido motivos. Paola ironiza dizendo que Edmundo é bonito, inteligente e apaixonado por Paulina. Ele responde que conhece Paulina por dentro e que confia nela. Leda insinua que ele já não a ama mais, mas Carlos Daniel afirma que continua respeitando e considerando Paulina, embora o amor, de fato, já esteja ausente. Durante a noite, vovó Piedade ouve gritos e questiona o que está acontecendo. Carlos Daniel a convida para ir até o quarto, dizendo que precisa conversar com ela. Ela desconfia que ouviu as vozes de Leda e Paola, mas ele hesita antes de confirmar. Carlos Daniel então revela que acabaram de chegar do teatro, o que indica que ele esteve com Paola. Ele admite ter cometido um erro ao sair com ela. Leda comenta que Carlos Daniel está externamente calmo em relação a Paulina, mas por dentro está revoltado. Ele não demonstrou fúria ao vê-la com outro homem, nem mesmo por Carlinhos estar presente, o que surpreende Leda, que se sente feliz com isso. Para ela, Paulina perdeu valor aos olhos de Carlos Daniel naquela noite. Carlos Daniel explica que não teve outra opção a não ser levar Paola. Garante que não vai se repetir. Vovó Piedade, desconfiada, acredita que Leda e Paola tinham combinado tudo, embora Leda afirme que Paola se convidou e ela não pôde recusar. Piedade julga que Leda sente pena da invalidez de Paola, mas a chama de hipócrita e diz que deveria proibi-la de entrar em sua casa novamente. No entanto, decide permitir que elas se enfrentem, acreditando que acabarão se destruindo sozinhas. A conversa continua e Carlos Daniel revela algo mais. Descobriu com quem Paulina pretende se casar. Ele diz que é o advogado Edmundo Serrano. Paola aparece, pergunta-se, e ao ouvir que sim, sugere que chegue cedo para não perder uma festa. Trata-se de uma celebração que ela pretende dar para a vovó Piedade, e insiste que Leda não deve perder. Após isso, desejam boa noite. Em seguida, Paulina, sozinha e pensativa, reflete sobre a reação de Carlos Daniel. Ela se culpa por não ter contado que voltou a ver o Dr. Serrano e teme que ele não a perdoe. Mesmo assim, lembra a si mesma que decidiu renunciar a Carlos Daniel por Paola, um grande sacrifício? E se pergunta se a irmã realmente merece isso. Enquanto isso, vovó Piedade comenta que Paulina pode estar apenas conversando com Edmundo, não necessariamente apaixonada.